Trechos de The Magic Ladder Success Napoleon Hill. Conteúdo. Introdução. A importância de um objetivo definido. Autoconfiança. O hábito de economizar. Iniciativa e liderança. Imaginação. Entusiasmo. Autocontrole. O hábito de fazer mais do que se ganha para fazer a. Personalidade do sucesso. Pensamento atento. Concentração. Cooperação. Lucrando com o fracasso. Tolerância. Usando a regra de ouro para conseguir cooperação às causas do fracasso. O mistério do poder do pensamento. Introdução. Introdução. A filosofia das leis do sucesso é um imã mental para ideias brilhantes. O real valor destes ensaios não está em suas páginas, sim na reação do leitor ao lê-las. O principal objetivo da filosofia das leis do sucesso é estimular as faculdades imaginativas do cérebro para que prontamente criem ideias novas e úteis para qualquer emergência na vida. Qualquer um que possa criar grandes ideias, como os leitores deste livro tendem a fazer, acumulará grande poder. Enquanto lê, sublinhe ou destaque todas as afirmações que lhe ou gerem novas ideias. Esse método servirá para fixar essas ideias em sua mente de modo permanente. Leia estas páginas muitas vezes, e a cada leitura mantenha o hábito de marcar as linhas que inspirarem novas ideias. Após seguir esse procedimento, um dos grandes mistérios da mente humana se revelará a você. A experiência prova que isso vai colocá-lo diante de uma fonte de conhecimento que só pode ser revelada para aqueles que a descobriram sozinhos. Você acaba de receber uma dica sobre a natureza do segredo da filosofia das leis do sucesso. Se alguém pode ter o que quer sem violar os direitos dos outros, ele possui poder. O único poder real. E todo sucesso é alcançado por meio da aplicação do poder. O ponto de partida, no entanto, pode ser descrito como um desejo ardente de alcançar um objetivo definido e específico. A importância de um objetivo definido. Para ser bem-sucedido em qualquer tipo de empreendimento, você precisa ter um objetivo definido, pelo qual deseja trabalhar. Precisa ter planos definidos para alcançar esse objetivo. Nada que vale a pena se consegue sem um plano de procedimentos definido, que seja seguido sistematicamente, dia após dia. O objetivo principal definido se situa no início das leis do sucesso porque, sem ele, as outras leis seriam inúteis. Pois, como podemos esperar ser bem-sucedidos, ou como podemos saber quando alcançamos o sucesso, se a natureza da realização, a meta, não foi determinada? Durante os últimos 20 e tantos anos, durante os quais o autor analisou mais de 20.000 pessoas, abrangendo praticamente todas as esferas sociais e profissionais. 95% desses indivíduos fracassaram, por mais surpreendente que isso possa parecer. Isso significa que estavam fazendo apenas o suficiente para existir, e alguns deles nem isso faziam direito. Os outros 5% foram bem-sucedidos, ou seja, estavam fazendo o suficiente para atender a todas as suas necessidades e economizavam dinheiro em PRO da independência financeira final. Agora, o mais significativo dessa descoberta foi que os 5% bem-sucedidos tinham um objetivo principal definido e, também, um plano para atingi-lo. Em outras palavras, aqueles que sabiam o que queriam, e tinham um plano para consegui-lo, foram bem-sucedidos, ao passo que
Aqueles que não sabiam o que queriam estavam justamente caminhando para lugar nenhum. Se vender é seu alvo, ou um fluxo constante de clientes pagantes é seu objetivo, métodos claros e definidos de lidar com os clientes, que os façam voltar sempre, devem ser definidos em um plano de ação. Não importa qual seja o plano, o principal é que seja peculiar e de tal natureza que fique impresso na mente dos clientes de uma forma favorável. Qualquer pessoa pode entregar mercadoria para quem toma a iniciativa de ir comprá-la. Mas nem todo mundo possui a arte de entregar, junto com a mercadoria, esse algo invisível que faz o cliente voltar outras vezes, querendo mais. É aqui que entra a necessidade de um objetivo e de um plano definido para alcançá-lo. Em alguns bairros, oficinas mecânicas são tão comuns quanto lojas de conveniência. Pode haver pouca diferença entre a qualidade dos serviços de uma para outra. No entanto, apesar disso, há quem dirija por quilômetros, desviando-se do seu caminho, para levar o carro à sua oficina favorita. Agora, surge a pergunta: o que leva essas pessoas a fazerem isso? E a resposta é: as pessoas contratam empresas onde são servidas por aqueles que as cultivam. O que se entende por cultivar? É como cultivar uma planta. Sim. Mas não fazendo só o essencial, como é regá-la. É preciso podá-la, é retirar as partes mortas ou danificadas, ficar atento às estações, adubá-la no tempo adequado. Você deve observar se há insetos e removê-los. Qualquer bom empresário é como um jardineiro, aquele que conhece seu carro vai notar quando os pneus estiverem carecas ou os cintos gastos. Quando for preciso completar o fluido do radiador ou quando o pisca-pisca direito estiver queimado. Assim, e de várias outras maneiras, bons empresários impressionam o cliente por fornecerem um serviço personalizado e de confiança. Tudo isso não acontece simplesmente. Existe um plano e um propósito definido para isso, e esse propósito é fazer os clientes voltarem. Esta é uma breve definição do que se entende por objetivo principal definido. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no estudo do princípio psicológico no qual a lei do objetivo principal definido se baseia. Estudo cuidadoso de mais de uma centena de líderes em praticamente todas as esferas da vida revelou o fato de que cada um deles trabalhava com um objetivo principal definido e, também, um plano definido para sua realização. A mente humana é como um ímã que atrai as contrapartidas dos pensamentos dominantes da mente, especialmente daqueles que constituem um objetivo principal definido ou propósito. Por exemplo, se alguém estabelece como objetivo principal definido e como propósito de trabalho diário anunciar a 100 novos clientes que comprarão regularmente uma determinada mercadoria ou serviço, imediatamente esse objetivo ou propósito se torna uma influência dominante que conduzirá o dono da empresa a fazer tudo o que for necessário para assegurar esses 100 clientes adicionais. Os fabricantes de automóveis e outras mercadorias muitas vezes estabelecem o que chamam de cotas, que representam o número de automóveis ou a quantidade de mercadoria que deve ser vendida em cada território. Essas cotas, quando estabelecidas de uma forma clara, constituem o objetivo principal definido para o qual todos os que estão envolvidos na distribuição da mercadoria direcionam seus esforços. Raramente alguém deixa de cumprir as cotas.
estabelecidas, mas é um fato bem conhecido que, se não existissem cotas, as vendas reais seriam muito menores. Em outras palavras, para alcançar o sucesso na venda, ou em praticamente qualquer outra linha de atuação, é preciso criar um alvo no qual atirar, e sem esse alvo os resultados serão fracos. Há um ponto no qual os pesquisadores do cérebro, físicos, psicólogos, psiquiatras, conselheiros e educadores concordam. Simplificando, é o seguinte: a forte ligação entre os acontecimentos da vida e os pensamentos e as crenças. Portanto, qualquer pessoa com um propósito definido, e com toda a fé em sua capacidade de alcançá-lo, não pode ser derrotada para sempre. Pode haver uma derrota temporária, talvez muitas, mas fracasso, nunca. Existe uma maneira de evitar críticas: não seja nada, não faça nada. Arranje um emprego de lavador de pratos e mate sua valiosa ambição. Essa fórmula sempre funciona. Mas se você escolher o caminho do sucesso, o primeiro passo é saber aonde está indo, como tem de seguir seu caminho e quando pretende chegar, o que é só outro jeito de dizer que você deve escolher um objetivo principal definido. Esse objetivo deve ser escrito em linguagem clara, de modo a ser compreendido por você antes que possa ser entendido por qualquer outra pessoa. Se existir algo nebuloso em seu objetivo, esse não será o seu objetivo definido. Certo líder bem-sucedido uma vez afirmou que 90% do sucesso de qualquer empreendimento estão em saber o que se quer. Isso é verdade. No momento em que escrever seu objetivo principal, você estará plantando uma imagem dele em seu inconsciente, por meio de algum processo que até os cientistas mais esclarecidos ainda não descobriram. A natureza faz com que seu inconsciente use esse objetivo principal como um padrão ou projeto, guiando a maior parte de seus pensamentos, ideias e esforços para a realização desse objetivo. Essa é uma verdade estranha e abstrata, que não pode ser mensurada nem mesmo meditada, mas é uma verdade. Você será levado mais além nos mistérios dessa lei estranha quando chegar a lei da imaginação e as outras. Logo adiante. Autoconfiança. A próxima lei do sucesso é a autoconfiança. É um termo autoexplicativo. Significa que para alcançar o sucesso, você deve confiar em si mesmo. Mas isso não quer dizer que você não tenha limitações. Significa que você faz um inventário de si mesmo. Descobre quais são suas qualidades fortes e úteis e, depois, as organize em um plano de ação definido para atingir seu objetivo principal definido. Em todas as línguas do mundo, não há uma palavra que tenha o mesmo significado, nem aproximado, da palavra fé. Ela não se refere necessariamente à fé em um poder superior, mas, se milagres existem, são realizados só com o auxílio de uma superfé. A mente cética não é criativa. Pesquise em qualquer lugar e você não vai encontrar um único registro de grandes realizações, em qualquer linha de atuação, que não tenham sido concebidas na imaginação e trazidas para a realidade por meio da fé. Para ter sucesso é preciso ter fé em sua própria capacidade de fazer o que quer que sua mente tenha concebido. Além disso, você deve cultivar o hábito da fé naqueles que são seus associados, seja em posição de autoridade acima de você, ou o contrário. A razão psicológica para isso será abordada com mais clareza e
Profundidade na lei da cooperação, mais adiante. Um objetivo principal definido é o ponto de partida de toda é realização notável, mas a autoconfiança é a força invisível que persuade, conduz ou leva adiante, até o objetivo se tornar realidade. Sem autoconfiança, nenhuma realização pode ir além da fase de objetivo, e meros objetivos, em si, não valem nada. Muitas pessoas têm objetivos vagos, mas não chegam a lugar nenhum. Porque não têm autoconfiança para elaborar planos definidos para alcançá-los. O medo é o principal inimigo da autoconfiança. Cada pessoa vem a este mundo, em certa medida, amaldiçoada por 6 medos básicos, que devem ser dominados antes que ela possa desenvolver autoconfiança suficiente para alcançar um sucesso extraordinário. Os 6 medos básicos são: 1. Medo da crítica. 2. Medo da doença. 3. Medo da pobreza. 4. Medo da velhice. 5. Medo de perder o amor de alguém, geralmente chamado de ciúme. 6. Medo da morte. Esse espaço não permite uma longa descrição da origem desses 6 medos. Mas, em geral, são adquiridos na primeira infância, por meio da narração de histórias de fantasmas, sobre o fogo do inferno, e de muitas outras maneiras. O medo da crítica está no topo da lista porque é, talvez, o mais comum e um dos mais destrutivos dos 6. Dizem que o medo de falar em público é o mais comum, e, obviamente, o medo da crítica está no cerne dele. Não importa quão urgente seja a mensagem, ou quanto um emprego ou uma venda dependa dela, as mãos úmidas e a fala hesitante afligem um presidente de conselho e um estudante. Um remédio clássico que parece neutralizar esse medo paralisante, pelo menos temporariamente, é que o falante imagine seu público nu. Continua sendo um fato que esse medo é egocêntrico, causado por pura vaidade. O conhecimento desse medo básico da crítica gera grandes fortunas para os fabricantes de roupas todos os anos, e custa às pessoas tímidas a mesma fortuna. Porque a maioria delas não tem a personalidade ou a coragem de usar roupas fora de moda. Até certo ponto. Esse medo básico da crítica é usado pelos fabricantes de automóveis, que projetam novos modelos a cada estação, para satisfazer quem procura status e aqueles que precisam ostentar o sucesso antes de conseguir desenvolver a autoconfiança suficiente para dominar os obstáculos que estão entre você e o sucesso. Faça um inventário de si mesmo e descubra quantos desses 6 medos básicos estão em seu caminho. Poucos dias de estudo, pensamento e reflexão prontamente lhe permitirão apontar os medos ou receios particulares que estão entre você e sua autoconfiança. Depois de descobrir esses inimigos, você poderá facilmente eliminá-los, por meio de um procedimento que será descrito mais adiante. Os medos da doença, pobreza, velhice e morte são considerados, por alguns remanescentes dos ensinamentos de uma época passada. Embora tais crenças persistam dentre alguns grupos, eram ainda mais comuns antigamente, quando as pessoas aprendiam que a morte pode trazer consigo um mundo feito de fogo e tormento eterno. Existe a possibilidade de que o efeito desse ensinamento tenha chocado de tal forma a sensibilidade da mente humana que o medo ficou embutido na mente inconsciente e, dessa forma, foi transmitida de pai para filho, mantendo-se vivo de geração em geração. Cientistas divergem quanto à
extensão da possibilidade de esses medos serem transmitidos de pai para filho por meio da hereditariedade física. Mas todos concordam com o seguinte: a discussão dessas questões na presença de uma criança é suficiente para plantar o impulso do medo em seu inconsciente, onde nada além de uma resolução forte e uma grande fé em oposição à crença na coisa temida pode eliminar os danos causados. O medo de perder o amor de alguém, ciúme, é um resquício dos dias da selvageria humana, quando era nosso hábito roubar o companheiro do outro à força. A prática de roubar o companheiro do outro ainda existe em certa medida, mas agora o roubo é feito por novos tipos de tentações, um ouvido solidário, muita intimidade no escritório, um presente atencioso, um bom jantar. O cônjuge não pode mais ser arrastado para uma caverna por um pretendente empunhando uma clava, mas as pessoas muitas vezes sentem, intuitivamente, o mesmo perigo da história. Assim, o medo de perder o amor ou ciúme tem base biológica e também econômica. Para existir, o ciúme é uma forma de insanidade, porque muitas vezes existe sem a menor razão de ser. Frequentemente é relacionado à paranoia. Apesar disso, esse medo evoca sofrimento, aborrecimento e fracassos indescritíveis neste mundo. Entender sua natureza e como ele se manifesta em nós é um passo na direção para dominá-lo. Aquele que estuda essa filosofia deve fazer certa quantidade de leitura complementar, selecionar biografias de pessoas que alcançaram um sucesso extraordinário, porque, certamente, revelam que esses líderes já passaram por praticamente todo tipo imaginável de derrota temporária. No entanto, apesar dessas experiências desanimadoras, desenvolveram autoconfiança suficiente que os capacitou para vencer todos os obstáculos do caminho. Entre os livros clássicos desse tipo recomendados estão Compensation, de Ralph Waldo Emerson, e The Age of Reason, de Thomas Paine. Esses dois livros históricos, sozinhos, contribuem para trazer o conceito de autoconfiança ao nosso alcance. Fazem com que seja mais fácil entender por que há poucas impossibilidades na vida, se é que existe alguma. O hábito de economizar é uma confissão delicada, mas é verdadeira. Uma pessoa pobre não tem chance de ser considerada um sucesso notável a menos que a pobreza seja planejada e proposital. Nesse caso, é simplicidade voluntária, e isso é assunto para outro livro. Pode ser verdade, e talvez seja, que o dinheiro não significa sucesso, mas, a não ser que você o tenha ou possa administrá-lo em seu dia a dia, não vai chegar longe, não importa qual seja seu objetivo principal definido. Como os negócios são conduzidos atualmente, e como se encontra a civilização hoje, em geral, o dinheiro é absolutamente essencial para o sucesso, e não existe uma fórmula conhecida de independência financeira, exceto a que está ligada, de uma forma ou de outra, à economia sistemática. A quantia poupada todas as semanas ou todos os meses não tem grande importância, desde que a poupança seja regular e sistemática. Isso é verdade porque o hábito de economizar acrescenta algo às outras qualidades essenciais para o sucesso, que não pode ser obtido de nenhuma outra maneira. É duvidoso que qualquer pessoa possa desenvolver a autoconfiança até o ponto mais alto sem a proteção e a independência dos que têm dinheiro guardado e ainda economizam. Saber que temos dinheiro no banco dá uma
fé e uma autoconfiança que não podem ser obtidas de outra maneira. Pessoas sem dinheiro são mais facilmente exploradas, reprimidas, estão à mercê de qualquer um que pretenda explorá-las ou roubá-las. Se aquele que não poupa e, portanto, não tem dinheiro, oferece um serviço personalizado, não tem alternativa senão aceitar o que o comprador quiser dar. Se surgir uma oportunidade de um negócio lucrativo, não será de nenhum proveito para quem não tem dinheiro nem crédito, e devemos ter em mente que o crédito geralmente é baseado na quantidade de dinheiro que a pessoa tem, ou seu equivalente. Quando a filosofia da lei do sucesso foi criada, a economia não foi incluída como uma das leis. Como resultado, milhares de pessoas que experimentaram essa filosofia descobriram que ela os levava a chegar muito perto do objetivo e, então, suas esperanças se despedaçavam. Durante anos procurei a razão pela qual essa filosofia não atendia sua finalidade. Com muito tempo de experimentação e pesquisa, finalmente se descobriu que faltava uma lei, que era a do hábito de poupar. Quando essa lei foi acrescentada, os seguidores da filosofia da lei do sucesso começaram a prosperar, sem exceção, e a essa altura incontáveis milhões já usaram a filosofia para obter sucesso, e nenhum único caso de fracasso foi relatado. O montante de sua renda pouco importa, se você não poupar sistematicamente parte dela. Uma renda de 10 milhões por ano não é melhor que uma de 10 mil, a menos que uma parte seja poupada. Aliás, uma renda de 10 milhões pode servir muito menos para quem a recebe que um rendimento bem menor, se o valor total se dissipar em despesas, porque a maneira como o dinheiro é gasto pode muito bem comprometer a saúde financeira e destruir as chances de alcançar o sucesso. Milhões de pessoas leram histórias sobre as maravilhosas realizações de Henry Ford e sua grande riqueza, mas, certamente, nenhuma delas se deu o trabalho de pensar o suficiente para determinar a verdadeira base do sucesso de Ford. Em um teste que eu criei, 500 pessoas receberam um esboço dos 12 fundamentos que, em grande parte, foram responsáveis pelo sucesso da Ford. Nesse esboço, salientou-se que a quantia de dinheiro obtida a cada ano com o lixo retirado das fábricas da Ford chegava a cerca de $600 mil. Nenhuma das 500 pessoas deu qualquer importância a esse fato. Nenhuma das 500 descobriu, ou, se descobriu, não mencionou, o fato de que Ford sempre foi um poupador sistemático de recursos. Sabemos muito sobre os hábitos de consumo dos americanos, mas pouco sobre o hábito da poupança, que é o mais importante. W. Worth construiu um dos mais altos arranha-céus do mundo em sua época e acumulou uma fortuna de mais de $100 milhões, guardando as moedas de 10 centavos que milhões de americanos jogavam fora. O hábito de gastar dinheiro é uma mania para a maioria das pessoas, e as faz trabalhar duro todos os dias da vida. Testes mostram, de forma conclusiva, que a maioria dos empresários não fornece recursos às pessoas que não têm o hábito de economizar dinheiro, nem mesmo os coloca em posições que envolvem outros tipos de responsabilidades. O hábito de poupar é a melhor recomendação de qualquer pessoa, em qualquer posição. O falecido James J. Hill, que foi bem preparado para falar com autoridade sobre o assunto, dizia que há uma regra segundo a qual qualquer um pode determinar se uma
pessoa vai ter sucesso na vida. Dizia que a regra vinha na forma de um hábito. Necessário, economizar dinheiro sistematicamente. Iniciativa e liderança. Todas as pessoas podem ser encaixadas em uma de duas categorias gerais. A primeira é a dos líderes e a outra, de seguidores. Os seguidores não alcançam sucesso notável com frequência, e só o conseguem quando abandonam as fileiras e se tornam líderes. Uma noção equivocada está sendo transmitida pelo mundo entre certo tipo de pessoas, que diz que os indivíduos são pagos pelo que sabem. Isso é só parcialmente verdadeiro, e como todas as demais meias verdades, causa mais dano que a mais óbvia mentira. A verdade é que as pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas, mais especificamente, pelo que elas fazem com o que sabem, ou pelo que levam os outros a fazer. Sem iniciativa, ninguém se tornará bem-sucedido, não importa o que considere como sucesso, porque não vai fazer nada fora do comum, só o trabalho medíocre exigido, para ter um lugar onde dormir, o que comer e roupas para vestir. Essas três necessidades podem ser atendidas sem a ajuda da iniciativa e da liderança, mas no momento em que as pessoas põem na cabeça que precisam ter mais que as necessidades básicas da vida atendidas, têm de cultivar os hábitos de iniciativa e liderança, ou, então, se encontrarão cercadas por um muro de pedra. O primeiro passo, essencial para o desenvolvimento de iniciativa e liderança, é criar o hábito de tomar decisões rápidas e firmes. Todas as pessoas bem-sucedidas têm certa dose de poder de decisão. Quem hesita entre duas opções mais ou menos vagas sobre o que quer fazer, geralmente acaba não fazendo nada. Mas não é suficiente ter um objetivo principal definido e um plano para alcançá-lo, mesmo que ele seja perfeitamente prático e você tenha toda a habilidade necessária para segui-lo com êxito. Você precisa mais que isso. Precisa realmente tomar a iniciativa e colocar seu plano em funcionamento, e mantê-lo em execução, até que seu objetivo seja alcançado. Analise as pessoas fracassadas, você vai encontrar muitas ao seu redor, e observe que, sem uma única exceção, elas não têm firmeza de decisão, inclusive em questões de menor importância. Essas pessoas costumam falar muito, mas deixam a desejar na ação. Ações, não palavras, deve ser o lema de quem pretende ter sucesso na vida, não importa qual seja a sua vocação ou seu objetivo principal definido. Nada é tão ruim ou terrível quando se toma a decisão de enfrentar as consequências. Líderes proeminentes e bem-sucedidos são sempre pessoas que tomam decisões rapidamente. Mas não devemos presumir que decisões rápidas são sempre aconselháveis. Certas circunstâncias exigem deliberação, estudo dos fatos relacionados com a decisão, etc. No entanto, depois que todos os fatos disponíveis forem reunidos e organizados, não haverá desculpa para adiar a decisão, e a pessoa que pratica o hábito de divergir não pode se tornar um líder eficaz até que essa fraqueza seja dominada. Júlio César tinha muita vontade de conquistar os exércitos de outro país, mas vacilou porque não tinha certeza da lealdade de seu próprio exército. Por fim, decidiu criar um plano que assegurasse essa lealdade. Embarcando seus soldados em navios, ele partiu para as margens inimigas, desembarcou o pessoal e os instrumentos de guerra e, em seguida, deu ordem para que todos os navios fossem queimados.
Voltando-se para seus generais, disse: agora é vencer ou morrer. Não temos escolha. Avise seus homens, e que eles saibam que é a vida de nossos inimigos ou a nossa. Travaram a batalha e venceram. Júlio César foi vitorioso, porque fez com que todos os seus soldados optassem pela decisão de vencer. Grant disse: vamos lutar nestas linhas, mesmo que leve o verão todo, e apesar de suas deficiências, decidiu ficar. E venceu. Quando um de seus marinheiros perguntou o que fazer se não visse sinais de terra no dia seguinte, Colombo respondeu: se não virmos terra nenhuma amanhã, vamos continuar navegando. Ele também tinha um objetivo principal definido, um plano traçado para ser alcançado, e a decisão tomada de não é recuar. Sabemos que muitas pessoas não conseguem fazer seu melhor enquanto não estão com a corda no pescoço, sob a pressão da necessidade mais urgente. O perigo iminente leva as pessoas comuns a desenvolver coragem e força física e mental sobre-humanas em uma proporção muito além da normalmente utilizada. Napoleão, pego de surpresa quando descobriu que havia uma vala profunda camuflada à frente da linha de marcha de seus exércitos, deu ordem para que sua cavalaria atacasse. Esperou até que os cadáveres de homens e cavalos enchessem a vala, e a seguir mandou que seus soldados marchassem até o outro lado, desse modo vencendo o inimigo. Isso exigiu uma decisão séria, imediata. 1 minuto de hesitação e ele teria sido cercado pelo inimigo e capturado. Ele fez o inesperado, o impossível, e conseguiu o que queria. Na área de vendas, quase todos os vendedores já ouviram a frase: vou pensar e volto depois, o que na verdade significa: não quero comprar, mas me falta coragem para chegar a uma decisão definitiva e falar francamente. Sendo um líder e compreendendo o valor da iniciativa, o verdadeiro vendedor não aceita isso como resposta. Ele começa imediatamente a ajudar o cliente no processo de pensar, e em pouco tempo o trabalho está concluído e a venda, feita. Imagina-se cedilha ó. Ninguém nunca realizou nada, nada jamais foi feito. Nenhum plano já desenvolvido, nenhum objetivo principal definido, sem o uso da imaginação. Tudo já criado ou construído foi, primeiro, mentalmente visualizado pela imaginação. Na oficina da imaginação podemos pegar ideias bem conhecidas, ou conceitos, ou partes de ideias, e combiná-los com outras ideias, velhas, ou partes delas, e com essa combinação criar algo novo. Esse processo é o princípio mais importante de toda invenção. Podemos ter um objetivo principal definido e um plano. Para alcançá-lo, podemos possuir autoconfiança em abundância, podemos ter o hábito de poupar altamente desenvolvido e muita iniciativa e liderança, mas, se faltar o elemento imaginação, essas outras qualidades serão inúteis, pois não haverá força motriz para modelar seu uso. Todos os planos são criados na oficina da imaginação, e sem esses planos nenhuma realização é possível, a não ser por mero acidente. Ideias são valiosas em qualquer negócio, e aquele que se aplica no cultivo do poder da imaginação, onde as ideias nascem, encontra, mais cedo ou mais tarde, a si mesmo dirigindo-se ao sucesso financeiro, apoiado por imenso poder. Ninguém precisa se sentir intimidado por esse conceito, porque, na verdade, não existe nada absolutamente novo. Tudo que parece ser novo não é mais que uma
combinação de ideias ou elementos de algo velho. Isso é, literalmente, verdade na criação de planos de negócios, na invenção, na fabricação de metais e em tudo mais criado pela humanidade. Aquilo que se conhece como uma patente básica, ou seja, que abrange princípios realmente novos e até então desconhecidos, raramente aparece no escritório de registro de patentes. A maioria das centenas de milhares de patentes solicitadas e concedidas a cada ano envolve nada mais que um novo arranjo ou combinação de princípios antigos e bem conhecidos que vêm sendo utilizados de outras maneiras e para outros fins. Para cultivar a imaginação, para que ela acabe sugerindo ideias por iniciativa própria, você deve manter um registro de todas as ideias úteis, engenhosas e práticas que vêm uso em outras áreas de atuação, fora de sua própria ocupação, bem como as relacionadas ao seu próprio trabalho. Comece com uma caderneta comum e anote cada ideia, conceito ou pensamento que lhe pareça ter uso prático. E, em seguida, pegue tudo e transforme em novos planos. Aos poucos, virá o tempo em que os poderes de sua própria imaginação irão ao depósito de seu inconsciente, onde todo o conhecimento que você já reuniu está armazenado, e arranjarão tudo isso em novas combinações, lhe entregando os resultados na forma de ideias totalmente novas, ou que parecerão novas. Esse procedimento é prático porque tem sido seguido com sucesso por alguns dos líderes, inventores e empresários mais famosos. Tudo o que você puder imaginar é real, disse Picasso. Vamos definir aqui a palavra imaginação como uma oficina da mente onde podem ser montados, em combinações novas e diferentes, todas as ideias, pensamentos, planos, fatos, princípios e teorias que a humanidade conhece. Uma simples combinação de ideias, que pode ser apenas partes de ideias antigas e bem conhecidas, pode valer desde alguns centavos a alguns milhões. A imaginação é a única faculdade que não tem preço ou valor. É a mais importante das faculdades da mente, pois é onde todas as nossas motivações ganham o impulso necessário para se transformar em ação. O sonhador, que só faz sonhar, usa a imaginação também. Mas ele está aquém de utilizar essa grande faculdade de forma eficiente, porque falta o impulso de pôr os pensamentos em prática. É aqui que a iniciativa entra em ação, mesmo conhecendo as leis do sucesso e entendendo as ideias por si só são inúteis se não forem concretizadas. O sonhador que cria ideias práticas deve embasá-las em 3 das leis precedentes, a saber: 1. Importância de um objetivo principal definido. 2. Autoconfiança. 3. Iniciativa e liderança. Sem a influência dessas 3 leis ninguém pode colocar pensamentos e ideias em ação, mesmo que o poder de sonhar, imaginar e criar seja altamente desenvolvido. Ter sucesso na vida é problema seu. Como? Isso é algo que você deve responder sozinho, mas, no geral, deve proceder mais ou menos da seguinte forma. 1. Adote um propósito definido e crie um plano para alcançá-lo. 2. Tome a iniciativa e comece a colocar o plano em ação. 3. Sustente sua iniciativa com autoconfiança e a fé em sua capacidade de concluir seu plano com êxito. Não importa quem você é, o que faz, qual é o seu rendimento ou quão pouco dinheiro tem. Se tiver uma mente saudável e for capaz de usar a imaginação, você poderá, gradualmente, conquistar um espaço que lhe
Gerará respeito e lhe dará todos os bens materiais que necessita. Não há nenhum truque nisso. O procedimento é fácil. Você pode começar com uma ideia, um plano ou um propósito elementar muito simples, gradualmente, desenvolvê-lo até se tornar algo mais impressionante. O que fazer caso sua imaginação não esteja suficientemente desenvolvida neste momento para que você crie alguma invenção útil? Comece exercendo essa faculdade de qualquer maneira, usando-a para criar formais e meios de melhorar os métodos utilizados em seu trabalho atual, seja ele qual for. Sua imaginação vai se fortalecer à medida que você acomodar e direcionar ao uso. Olhe ao redor e você vai encontrar muitas oportunidades de exercitar a imaginação. Não espere que alguém lhe mostre o que fazer, mas use sua visão e deixe que a imaginação sugira o que fazer. Não espere que alguém lhe pague para usar a imaginação. Sua verdadeira recompensa será torná-la mais forte cada vez que você a usar de forma construtiva na criação de novas combinações de ideias. Se mantiver essa prática, logo virá o tempo em que seus serviços serão procurados avidamente, por um preço justo. Você pode achar que um cabeleireiro de um salão de beleza Unice X, por exemplo, tem pouca oportunidade para usar a imaginação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, quem trabalha em um lugar assim pode exercitar a imaginação da melhor forma, atendendo cada cliente que entrar no salão de tal modo que ele volte sempre. Além disso, o cabeleireiro pode dar um passo adiante e encontrar formas de conseguir um novo cliente a cada dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, e, assim, em pouco tempo, aumentar significativamente a renda do salão. Mais cedo ou mais tarde, quem praticar esse tipo de exercício de imaginação, com o suporte da autoconfiança e da iniciativa, além de um objetivo principal definido, criará, com certeza, um novo plano, que vai atrair novos clientes para o salão de todos os lugares e, então, estará na grande estrada para o sucesso. Uma análise completa de todas as profissões revela que o ramo mais rentável em todo o planeta é o de vendas. Uma pessoa dotada de mente e imaginação férteis cria uma invenção útil, mas pode ser incapaz de comercializá-la, então, talvez tenha de oferecê-la por um valor baixo, como ocorre muitas vezes. Mas quem tiver capacidade de comercializar a invenção poderá, e geralmente consegue, fazer uma fortuna com ela. Quem for capaz de criar planos e ideias que façam o número de clientes, de qualquer negócio, aumentar constantemente, e que for capaz de deixar todos os clientes satisfeitos, está no caminho para o sucesso, independente do produto ou serviço oferecido. Não é o objetivo deste breve esboço da filosofia da lei do sucesso mostrar o que como você deve fazer, e sim listar as regras gerais de procedimento aplicadas em todos os empreendimentos bem-sucedidos, para que qualquer pessoa possa compreendê-las. Elas são simples e facilmente seguidas por qualquer um. Entusiasmo. O verdadeiro significado de entusiasmo dá a essa qualidade uma importância que ultrapassa de longe a animação de torcida que essa palavra também nos traz à mente. De raiz grega, significa inspiração, e contém nada menos que a palavra do Criador. Aqueles que o sentem, naturalmente, são afortunados de verdade. Parece mais que mera coincidência que as pessoas mais
bem-sucedidas em todas as esferas da vida, e em especial na área de vendas, sejam do tipo entusiasmado. O entusiasmo é uma força motriz que não só dá maior poder a quem o tem, como também é contagioso e afeta a todos a quem atinge. O entusiasmo no trabalho que fazemos não permite que o achemos chato. Observou-se que mesmo pessoas que exercem o penoso trabalho de escavação podem acabar com a monotonia de seu trabalho cantando enquanto cavam. É um fato bem conhecido que é mais fácil para as pessoas serem bem-sucedidas quando trabalham com o que mais gostam, e por isso, facilmente, se sentem entusiasmadas com o trabalho. O entusiasmo é também a base da imaginação criativa. Quando a mente vibra em um nível elevado, é receptiva aos altos níveis semelhantes de vibração de fontes externas, o que proporciona, assim, uma condição favorável para a imaginação criativa. Observa-se que o entusiasmo tem importante papel em outros princípios, que constituem a filosofia da lei do sucesso, na imaginação, na mente. Atente na personalidade do sucesso. O entusiasmo, para ter valor, deve ser controlado e dirigido a determinados fins. Quando descontrolado, pode ser, e normalmente é, destrutivo. Convém que a lei seguinte, do autocontrole, seja mencionada logo depois do entusiasmo, pois é necessário muito equilíbrio para dominá-lo. Autocontrole. A falta de autocontrole já provocou tristeza para mais pessoas que qualquer outra fraqueza conhecida da raça humana. Esse mal se manifesta, em um momento ou outro, na vida de todo mundo. Qualquer pessoa de sucesso deve ser munida de um nivelador de emoções. Quando as pessoas perdem a cabeça, algo acontece no cérebro que precisa ser compreendido melhor. Quando ficamos extremamente irritados, certas glândulas ativadas por emoções negativas começam a esvaziar seu conteúdo no sangue. E se isso se mantiver por muito tempo, a quantidade será suficiente para causar sérios danos a todo o sistema. Mas também há outras razões pelas quais se deve desenvolver o autocontrole. Por exemplo, o indivíduo que não tem autocontrole pode facilmente ser dominado por alguém que tenha, e levado a dizer ou fazer o que mais tarde pode causar constrangimentos. O sucesso na vida é, em grande parte, uma questão de negociação harmoniosa com outras pessoas, e isso requer muito autocontrole. Certa vez, observei uma longa fila de pessoas irritadas diante do balcão de atendimento de uma grande loja de departamentos de Chicago. De longe percebi que a jovem que ouvia as queixas se mantinha docemente calma e sorria o tempo todo, apesar dos insultos de alguns clientes. Um a um, essa jovem dirigiu os clientes ao departamento correto, e com tal postura que fez com que eu me aproximasse para ver o que estava acontecendo. Parada atrás do balcão de atendimento estava outra jovem, que também ouvia os clientes, fazia anotações e as passava sobre o ombro da atendente. Essas anotações continham a essência de todas as queixas, menos o sarcasmo e abuso da pessoa que fazia a reclamação. Acontece que a moça do balcão era surda. Ela recebia as informações que necessitava por sua assistente, atrás dela. O gerente da loja disse que esse foi o único sistema que encontrou que lhe permitiu operar corretamente a central de atendimento ao cliente. Pois os nervos humanos não eram fortes o bastante para ouvir linguagem ofensiva o dia todo, dia após dia, sem fazer o ouvinte ficar irritado,
perder o autocontrole e responder mal às pessoas. Uma pessoa irritada sofre de um grau de insanidade temporária e, portanto, dificilmente é capaz de negociar diplomaticamente com os outros. Por essa razão, quem não tem autocontrole é uma vítima fácil de quem tem. Ninguém pode se tornar poderoso sem primeiro controlar a si mesmo. O autocontrole também proporciona equilíbrio à pessoa otimista demais, cujo entusiasmo precisa ser checado, pois é possível que ela fique excessivamente entusiasmada, a ponto de incomodar a todos ao redor. O hábito de fazer mais do que se ganha para fazer. Essa lei é uma pedra no caminho que já destruiu muitas carreiras omissoras. Há uma inclinação geral entre muita gente de fazer apenas o mínimo para sobreviver. Mas, estudando essas pessoas atenciosamente, observamos que, na verdade, embora possam se virar temporariamente, não conseguem nada além disso. Há duas razões principais pelas quais todas as pessoas bem-sucedidas devem praticar esta lei. Assim como um braço ou uma parte do corpo fica mais forte na exata proporção de sua utilização, a mente fica mais forte com o uso. Ao fazer a maior quantidade possível de tarefas, as faculdades utilizadas para realizá-las acabam ficando mais fortes e precisas. 2. Ao fazer mais do que aquilo pelo que é pago, você estará chamando atenção de forma positiva, e não vai demorar muito até que seja procurado com ofertas impressionantes por seus serviços. Haverá um mercado contínuo para eles. Faça, e você terá o poder, disse Ralph Waldo Emerson, nosso maior filósofo atual. Isso é literalmente verdade. A prática leva à perfeição. Quanto melhor você fizer seu trabalho, mais apto se tornará a fazê-lo, e isso, com o tempo, vai levá-lo a tal perfeição que você vai ter poucos, se tiver algum, concorrentes em seu campo de atuação. Ao prestar mais e melhor serviço que aquele para o qual é pago, você tira proveito da lei de retornos recentes, e acabará sendo pago, de uma forma ou de outra, por muito mais serviço do que realmente oferecer. Isso não é mera teoria inventiva. Realmente funciona nos testes mais práticos. Não pense, no entanto, que a lei sempre funciona instantaneamente. Você pode prestar mais e melhor serviço do que deveria por alguns dias, e depois interromper a prática e voltar ao velho hábito de fazer só o mínimo necessário para sobreviver, e os resultados de modo algum o beneficiarão. Mas se adotar o hábito como parte de sua filosofia de vida e ficar conhecido por todos como quem presta esse serviço por escolha, não por acaso, mas com deliberada intenção, em breve você verá disputa por seu serviço. Você vai notar que não é fácil encontrar muitas pessoas que prestam esse serviço, o que é o melhor para você. Porque vai se destacar dentre praticamente todas as outras pessoas que fazem um trabalho semelhante ao seu. A lei do destaque é poderosa, e você pode lucrar com ela. Algumas pessoas usam o fraco, mas famoso, argumento de que não vale a pena prestar mais e melhor serviço, além do que se é pago para fazer, porque ninguém reconhece. Dizem, ainda, que trabalham para pessoas egoístas que não reconhecem o serviço. Maravilha! Quanto mais egoísta for um empregador, mais estará inclinado a continuar a empregar uma pessoa que faz questão de prestar esse serviço diferenciado, tanto em quantidade quanto em qualidade.
Esse egoísmo vai impulsionar tais patrões a reconhecer esses serviços. No entanto, se o empregador vir a ser a proverbial exceção, aquele que não tem visão suficiente para analisar seus empregados, então é só uma questão de tempo até que todos os que prestam serviço a ele atraiam a atenção de outros empresários, que terão prazer em recompensá-los. O estudo cuidadoso da vida de indivíduos bem-sucedidos mostra o que praticar apenas essa lei fielmente trouxe a compensação pela qual em geral se mede o sucesso. Se eu tivesse que escolher uma das leis de sucesso como a mais importante, se tivesse que me desfazer de todas as outras, sem um instante de hesitação eu escolheria essa. Prestar mais e melhor serviço além daquilo pelo que me pagam. A personalidade do sucesso só. A personalidade do sucesso é agradável, não antagoniza. Ela não pode ser definida em meia dúzia de palavras, pois representa a soma total de todas as características da pessoa, boas e ruins. Sua personalidade é totalmente diferente de qualquer outra. É a junção de suas qualidades, emoções, características, aparência etc. que o distingue de todas as outras pessoas da Terra. Suas roupas são parte importante de sua personalidade. O modo como você as usa, a harmonia de cores que escolhe, a qualidade e muitos outros detalhes indicam muito daquilo que é intrinsecamente parte de sua personalidade. Psicólogos afirmam que podem analisar com precisão qualquer pessoa, em muitos aspectos importantes, deixando-a solta em uma loja de roupas que venda grande variedade, com instruções para ela escolher livremente. A expressão facial, mostrada pelas linhas de nosso rosto, ou pela falta delas, constitui parte determinante da personalidade. A voz, o tom, o timbre, o volume e a linguagem que usamos também são, porque nos marcam instantaneamente, depois de falarmos, como uma pessoa refinada ou o contrário. Nosso aperto de mão constitui parte importante da personalidade. Se ao cumprimentar você oferece uma mão fraca e sem vida, como um peixe morto, revela uma personalidade sem nenhum sinal de entusiasmo ou iniciativa. Em geral, a personalidade agradável pode ser encontrada na pessoa que fala de forma gentil e delicada, escolhe palavras refinadas, que não ofendam. Usa um tom calmo de voz, escolhe roupas de estilo e cores, que se harmonizam de forma apropriada. Encontra-se em alguém que é altruísta e não só disposto, mas desejoso de servir aos outros, que é amigo de todos, ricos e pobres, independente da política, crença e profissão. A personalidade agradável pertence a alguém que se abstém de falar mal de outras pessoas, com ou sem justa causa, que consegue conversar sem ser atraído para assuntos vulgares ou discussões inúteis sobre temas polêmicos, como religião e política. Encontra-se em alguém que vê tanto o bom quanto o ruim nas pessoas, mas é tolerante com o segundo, que procura não mudar nem repreender os outros, que sorri com frequência, com sinceridade. A personalidade agradável é uma característica de quem ama música e crianças pequenas, que tem compaixão por todos que estão em apuros e perdoa atos de crueldade, que voluntariamente concede aos outros o direito de fazer o que quiserem, desde que não interfiram nos direitos de ninguém. Encontra-se em alguém que sinceramente se esforça para ser construtivo em cada pensamento e ação, que incentiva os outros e os estimula para maior e melhor desempenho no trabalho que escolheram. Uma personalidade agradável pode ser adquirida por
Qualquer pessoa que tenha vontade de aprender a negociar seu caminho pela vida sem atrito, com o objetivo de ficar bem com os outros, em paz e tranquilidade. Um dos homens mais conhecidos e bem-sucedidos dos Estados Unidos uma vez disse que PR referiria a uma personalidade agradável, como definida nestas páginas, ao diploma que lhe foi conferido, mais de 50 anos atrás, pela Universidade de Harvard. Em sua opinião, um homem poderia fazer mais com uma personalidade agradável do que com um diploma universitário, mas, sem ela, o desenvolvimento de uma personalidade agradável exige o exercício de autocontrole, porque haverá muitos incidentes e muitas pessoas testarão sua paciência e destruirão suas boas resoluções. Mas a recompensa é digna do esforço, porque aquele que possui uma personalidade agradável se destaca da maioria das pessoas, com tanta coragem, que suas qualidades agradáveis se tornam ainda mais pronunciadas. Quando Abraham Lincoln era jovem, ouviu dizer que um grande advogado, conhecido por ser um orador impressionante, ia defender um cliente acusado de assassinato a cerca de 64 quilômetros de sua casa. Ele andou por toda essa distância para ouvir o homem, que era um cativante orador sulista. Depois de ouvir o discurso do homem, que já saía do tribunal, Lincoln foi em sua direção, no corredor, estendeu a mão áspera e disse: eu andei 64 quilômetros para ouvi-lo, e andaria 100 para ouvi-lo novamente. O advogado olhou para o jovem Lincoln, torceu o nariz, e de uma forma arrogante saiu, sem responder. Anos mais tarde os dois se encontraram de novo, dessa vez na Casa Branca, onde esse mesmo advogado havia ido para interceder junto ao presidente dos Estados Unidos em nome de um homem que havia sido condenado à morte. Lincoln ouviu pacientemente tudo que o advogado tinha a dizer, e quando o homem acabou de falar, ele disse: vejo que você não perdeu nada de sua eloquência desde que eu o ouvi pela primeira vez defendendo um assassino, anos atrás, mas você mudou consideravelmente de outras formas, porque agora você parece ser um cavalheiro refinadamente polido, e essa não foi a impressão que tive de você em nosso primeiro encontro. Talvez eu tenha cometido uma injustiça, pela qual agora peço perdão. Enquanto isso, vou assinar o indulto para seu cliente, e ficamos quites. O rosto do advogado ficou branco e vermelho, e ele gaguejou um breve pedido de desculpas. Pior falta de uma personalidade agradável em seu primeiro encontro. Com Lincoln, ele foi acusado de uma conduta que poderia ter-lhe custado caro se o incidente houvesse ocorrido com alguém menos caridoso que o grande Lincoln. Dizem, e talvez com razão, que a cortesia representa a característica mais valiosa da raça humana. Cortesia não custa nada, mas gera lucros maravilhosos se praticada como hábito, com espírito sincero. Um jovem amigo meu trabalhava como frentista em um posto de abastecimento pertencente a uma grande corporação. Um dia, um carro grande chegou ao posto e o passageiro desceu, enquanto o motorista dizia ao frentista qual combustível queria. No tempo em que a bomba de combustível trabalhava, o rico passageiro puxou conversa com meu jovem amigo. Você gosta de seu trabalho? Perguntou. Se eu gosto disto? Respondeu o jovem. Gosto. Tanto quanto um cachorro gosta de gato. Bem, disse o estranho, se não gosta de seu trabalho, por que trabalha aqui? Estou só esperando por algo melhor para sair,
foi a rápida resposta. Quanto tempo você acha que vai ter de esperar? Perguntou o homem. Não sei quanto tempo, mas espero que em breve eu saia, porque não há oportunidades aqui para alguém brilhante como eu. Porque eu tenho ensino médio completo e posso conseguir um cargo melhor. Ah, é? Disse o estranho. E se agora eu lhe oferecesse um emprego melhor que este, você seria melhor do que agora? Isso eu não sei, respondeu o rentista. Bem, respondeu o estranho, permita-me lhe oferecer uma sugestão, melhor cargos, em geral, vem para aqueles que estão preparados para assumi-los. Mas eu não acho que você esteja pronto para um emprego melhor, pelo menos não enquanto tiver essa mentalidade. Talvez haja uma grande oportunidade para você. Exatamente onde está. Permita que lhe recomende. E, então, ele recomendou um livro motivacional daquele ano. Isto pode lhe dar uma ideia que será útil para você por toda a vida. O estranho entrou em seu automóvel e foi embora. Ele era o presidente da empresa proprietária do posto de abastecimento. O jovem estava conversando com seu empregador sem saber, e cada palavra que anunciou eliminou suas chances de atrair atenção favorável. Mais tarde esse mesmo posto de gasolina foi colocado sob o comando de outro jovem, e é um dos postos de serviço mais rentáveis operados por essa empresa. É, basicamente, o mesmo de antes de ser entregue à nova gestão. Sua loja de conveniência é exatamente a mesma. Os preços cobrados são os mesmos, mas a personalidade do indivíduo que atende aqueles que se dirigem a esse posto de serviço não é a mesma. Praticamente, todo o sucesso na vida depende, em última análise, da personalidade. Uma disposição desagradável pode estragar as chances da pessoa mais estudada, o que acontece com frequência. O que se segue é uma descrição condensada dos principais fatores que servem como base de uma personalidade agradável, um modo de apertar a mão ao cumprimentar. 2. Vestuário e postura do corpo. 3. Voz, tom, volume e qualidade. 4. Diplomacia. 5. Sinceridade em seus propósitos. 6. Escolha e adequação de palavras. 7. Postura. 8. Altruísmo. 9. Expressão facial. 10. Pensamentos dominantes, porque ficam registrados na mente de outras pessoas. 11. Entusiasmo. 12. Honestidade, intelectual, moral e financeira. 13. Carisma. Se você quiser tentar uma experiência interessante, talvez benéfica, analise a si mesmo e dê-se uma nota para cada um desses 13 fatores de uma personalidade agradável. Uma avaliação atenta desses pontos pode facilmente levá-lo a observar fatos que lhe permitam eliminar falhas que tornam o sucesso impossível. Também será uma experiência interessante se você cultivar o hábito de analisar as pessoas que conhece intimamente, medindo-as pelos 13 pontos aqui descritos. Esse hábito, com o tempo, vai ajudá-lo a encontrar nos outros as causas tanto de sucesso como de fracasso. Pensamento atento. A arte de pensar de maneira atenta não é difícil de adquirir, mas certas regras definidas devem ser seguidas. Para pensar dessa forma, a pessoa deve seguir pelo menos 2 princípios básicos. 1. O pensamento atento demanda que se separem os fatos da mera informação. 2. Os fatos, uma vez determinados, devem ser separados
em duas classes, importantes e sem importância, ou irrelevantes. Uma pergunta surge naturalmente: o que é um fato importante? E a resposta é: um fato importante é qualquer um que seja essencial para a realização de seu objetivo principal definido, ou que possa ser útil ou necessário em sua profissão. Todos os outros fatos, ainda que possam ser úteis e interessantes, têm relativamente pouca importância no que diz respeito ao indivíduo. Ninguém tem direito de ter uma opinião sobre qualquer confiança. 12. Eu vendo conselho a outras pessoas a um preço modesto, mas nunca ofereço conselho gratuito. 13. Enquanto ensinava aos outros como alcançar o sucesso, eu demonstrei que posso fazer minha filosofia funcionar para mim também, ou seja, eu pratico o que prego. 14. Acredito tão completamente no trabalho que faço que meu entusiasmo por ele se torna contagioso e influencia outras pessoas. Se houver quaisquer outros elementos naquilo que o Senhor acredita ser minha capacidade de obter a confiança dos outros, não sei quais são. Aliás, sua carta levantou uma questão interessante, e me fez analisar a mim mesmo de um modo que eu nunca havia feito antes. Por esta razão, eu me recuso a aceitar seu cheque. Porque o Senhor me fez fazer algo que pode valer muito mais que $10.000. Cordialmente, Napoleão Hill. Nesses 14 pontos podem ser encontrados os elementos que formam a base de todas as relações de confiança. O esforço cooperativo gera poder para aqueles que podem obter e manter permanentemente a confiança de um grande número de pessoas. Eu não conheço nenhum método de induzir os outros a cooperar, exceto o que se baseia nos 14 pontos aqui descritos. Lucrando com o fracasso. Um rico filósofo de nome Creso era o conselheiro oficial de Sua Majestade, o rei Ciro. Ele dizia coisas muito sábias. Como filósofo da corte, entre elas, a seguinte: sou lembrado, ó rei, e levo essa lição no coração, de que existe uma roda na qual giram os assuntos dos homens. E é tal seu mecanismo que impede que alguém seja sempre feliz. É verdade. Existe uma espécie de destino invisível, ou uma roda, girando na vida de todos nós. Às vezes, ela nos traz boa sorte, e, outras vezes, azar, apesar de tudo que nós, seres humanos, indivíduos, possamos fazer. No entanto, essa roda obedece à lei da média, protegendo nos, assim, do azar contínuo. Se o azar vem hoje, existe a esperança no pensamento de que seu oposto chegue no próximo giro da roda, ou no seguinte, ou no outro, etc. O fracasso é uma das partes mais benéficas da experiência de um ser humano, porque existem muitas lições necessárias que devem ser aprendidas antes de começar a ter sucesso, que não podem ser ensinadas por nenhum outro mestre que não o fracasso. O fracasso é sempre uma bênção disfarçada, ensinando-nos alguma lição útil que não poderíamos ou não teríamos aprendido sem ele. O fracasso é, para a vida, o que o forno de olaria é para o ceramista. É o que nos fortalece. No entanto, milhões de pessoas cometem o erro de aceitar o fracasso como final, sendo que ele é, como a maioria dos outros eventos da vida, transitório. As pessoas bem-sucedidas devem aprender a distinguir entre fracasso e derrota temporária. Cada pessoa experimenta, em um momento ou outro, alguma forma de derrota temporária, e dessas experiências decorrem
Algumas das maiores e mais benéficas lições. Na verdade, a maioria de nós é constituída de tal modo que se nunca experimentássemos uma derrota temporária, ou o que alguns chamam equivocadamente de fracasso, logo nos tornaríamos tão egoístas, independentes que nos julgaríamos mais importantes que a divindade. Existem algumas pessoas assim neste mundo, e dizem que elas se referem à divindade como eu e Deus, com forte ênfase no eu. Dores de cabeça são benéficas, apesar de serem muito desagradáveis, porque representam a linguagem da natureza. Nesse caso, ela alerta em voz alta para o uso inteligente do corpo humano, particularmente do estômago e de órgãos secundários por meio dos quais a maioria de nós cria grande parte das doenças físicas. A mesma coisa acontece com a derrota ou o fracasso temporário. Isso é um alerta da natureza, que nos sinaliza que estamos indo na direção errada, e se formos razoavelmente inteligentes e dermos ouvidos a esses sinais, seguiremos um rumo diferente, por fim. Seguiremos o caminho do nosso objetivo principal definido. Eu dediquei mais de um quarto de século à pesquisa com o objetivo de descobrir quais eram as características apresentadas e utilizadas pelas pessoas bem-sucedidas nas áreas do comércio, indústria, política, diplomacia, religião, finanças, transporte, literatura, ciência, etc. A pesquisa envolveu a leitura de mais de 1000 obras científicas, empresariais e biográficas, a uma média de mais de um livrinho desses por semana. Uma das descobertas mais surpreendentes feitas por meio dessa enorme quantidade de pesquisa foi o fato de que todas as pessoas excepcionalmente bem-sucedidas, independente da área de atuação, haviam sofrido reveses, adversidades, derrota temporária, e em alguns casos fracasso permanente mesmo, como indivíduos. Não foi descoberta nenhuma única pessoa bem-sucedida cujo êxito tenha sido sem que experimentasse o que, em muitos casos, pareciam obstáculos insuportáveis, que tiveram de ser superados. Descobriu-se, também, que essas pessoas chegavam ao sucesso na proporção e chata em que viveram honestamente a derrota, sem fugir dela. Em outras palavras, o sucesso é medido, sempre, pela extensão que qualquer indivíduo encontra e lida diretamente com os obstáculos que surgem na busca por seu objetivo principal definido. O canal do Panamá não foi construído sem fracasso. Muitas e muitas vezes as escavações profundas desabavam, e os engenheiros tinham de voltar e fazer o trabalho de novo. Para quem estava de fora, muitas vezes parecia que algumas escavações nunca poderiam manter as encostas em pé. Mas a perseverança, além de um objetivo principal definido, finalmente entregou ao mundo mais maravilhoso corpo artificial de água, do ponto de vista da utilidade. Surge em minha mente um poema que acredito que é o melhor já escrito sobre o fracasso. Mostra os benefícios da derrota com tanta clareza e de forma tão completa que está aqui reproduzido, como segue: se a natureza quer construir um homem, se a natureza quer ensinar um homem, e eletrizar um homem, e adestrar um homem, se a natureza quer reinar um homem, para cumprir uma nobre missão, quando ela quer de todo o coração criar um homem tão ousado e grande, que todo o mundo exaltará. Observai o seu método e caminhos. Como impiedosamente aperfeiçoa aquele que ela elege. Como o desbasta e o martiriza. E o converte a poderosos golpes. Num esforço de argila que diverte.
somente a natureza que o compreende. Enquanto torturado o coração aos céus levanta a suplicante mão. Quando seu bem a natureza o empreende. Como o abate, sem jamais quebrar. Como se serve do que vai sagrar. Como derrete e não o deixa em paz. E com que antes ela sempre o induz. E a apresenta sua luz ao mundo. A natureza sabe o que faz. Se a natureza quer pegar um homem e deseja sacudir um homem, e se ela pretende despertar um homem, se a natureza quer fazer um homem que, no futuro, cumpra-lhe o decreto. Quando ela tenta, habilidosamente. Quando ela tenta, habilidosamente, quando deseja e quer com ansiedade fazê-lo rigoroso, são, completo. Com que sagacidade ela o repara? Como o aguilhoa com a sua vara? De que maneira o amola e como o enfesa? E o faz nascer em meio da pobreza. Com desapontamentos sempre a atormenta o coração daquele que ela unge. Com que sagacidade ela o esconde e oculta, sem olhar ao menos onde soluça embora o gênio, desprezado, e o seu orgulho guarde esse passado. Manda-o combater mais arduamente. Falo tão solitário, que somente as mais altas mensagens do Senhor consigam penetrar a sua dor. É assim que a natureza lhe clareia da hierarquia impenetrável teia. E, embora ele não possa compreender, dá-lhe paixões ardentes a comandar. Como impiedosamente ela o esporeia. Com que terrível entusiasmo fere. Se acaso, acerbamente, ela o refere. Se a natureza quer nomear um homem. Se ela quer dar fama para um homem. E se ela quer domar, acaso, um homem. Quando ela quer dar brilho para um homem, executa missão quase celeste. Quando ela tenta o seu supremo teste, que há de imprimir a inconfundível marca no que há de ser um deus, ou um monarca. Quanto dirige, e quanto que o refreia. De modo que seu corpo mal contenha a inspiração ardente que o incendeia. E a sua ansiosa alma se mantenha sempre anelante por um sonho esguio. Sempre anelante por um sonho esguio. Engana com ardis sua esperança. Lança-lhe em rosto novo desafio. No instante em que ele o alvo quase alcança, faz uma selva, que limpar lhe custe. Faz um deserto, para que se assuste. E para que ele o vença, se capaz. Assim a natureza um homem faz. Então, para reovar a sua ira, uma montanha em seu caminho atira. E põe à margem à escolha a sua frente. Sobe ou perece, diz-lhe, sorridente. Meditai no mistério da intenção. Da natureza o plano é tão clemente. Se compreendêssemos a sua mente, os que a chamam cega todos são. Pois, com o pé sangrante e lacerado, é que o espírito sobe, descuidado, com entusiasmo e com vigor dobrado. Esses caminhos todos, que ilumina, com essa força ativa, que é divina. E do ardor maneja a espada de aço, para enfrentar o peso do fracasso. E, mesmo na presença da derrota, ainda esperança em seu olhar de rota. Eis que é chegada a crise. Eis o grito que está a pedir um chefe ao infinito. Só quando o povo implora por salvação é que ele vem governar a nação. Então, a natureza diz-nos, homem. Eu lhes entrego, finalmente, um homem. Angela Morgan. Não tenha medo da derrota temporária, mas apreenda alguma lição com ela. Isso que nós chamamos de experiência consiste, em grande parte, do que aprendemos com os erros, os nossos e os de outras pessoas. Tome cuidado para não ignorar o conhecimento que pode ser adquirido com os erros.
Tolerância. A intolerância já causou mais sofrimento do que qualquer uma das muitas outras formas de ignorância. Praticamente, todas as guerras nasceram da intolerância. Desentendimentos entre o chamado capital e trabalho são, em geral, consequência da intolerância. É impossível para qualquer pessoa observar a lei do pensamento atento sem antes ter adquirido o hábito da tolerância, porque a intolerância leva o indivíduo a fechar o livrinho do conhecimento e escrever: ótimo, já sei tudo, na capa. A forma mais prejudicial de intolerância nasce de diferenças de opiniões religiosas e raciais. A civilização, como a conhecemos hoje, carrega as profundas feridas da rude intolerância de todas as eras, principalmente as de natureza religiosa. Sermos vizinhos bons ou ruins depende muito de quão tolerantes somos uns com os outros. A intolerância é resultado da ignorância, ou, em outras palavras, da falta de conhecimento. Pessoas bem informadas raramente são intolerantes, porque sabem que ninguém conhece o suficiente para ter direito de julgar os outros. Pelo princípio da hereditariedade social, de nosso meio e dos ensinamentos religiosos na infância herdamos nossas ideias acerca de religião. Talvez nossos próprios professores não estivessem certos em tudo, e se tivéssemos sempre esse pensamento em mente, não permitiríamos que esses ensinamentos nos levassem a acreditar que somos donos da verdade e que as pessoas que foram ensinadas de outra forma sobre esse assunto estão todas erradas. Há muitas razões para sermos tolerantes, e a principal é o fato de que a tolerância permite mente aberta para nos guiar na direção dos fatos, e isso, por sua vez, leva a um pensamento atento. Aqueles que tiveram a mente fechada pela intolerância, não importa de que tipo ou natureza, nunca poderão pensar com precisão, o que já é motivo suficiente para nos levar a dominar a intolerância. Talvez não seja seu dever ser tolerante com outras pessoas cujas ideias, opiniões religiosas, tendências políticas e raciais sejam diferentes das suas, mas é seu privilégio. Você não tem de pedir permissão a ninguém. Para ser tolerante, é algo que você mesmo controlar, em sua própria, portanto, a responsabilidade que vem com a escolha também é sua. A intolerância está intimamente relacionada aos 6 medos básicos descritos na lei da autoconfiança, e podemos afirmar como fato positivo que ela é sempre resultado do medo ou da ignorância. Não há exceções a essa regra. No momento em que outra pessoa, desde que ela não seja intolerante, descobrir que você está amaldiçoado pela intolerância, poderá fácil e rapidamente marcá-lo como vítima do medo e da superstição, ou, o que é pior, da ignorância. A intolerância desliga a luz da inteligência e fecha a porta das oportunidades de 1000 maneiras diferentes. No momento em que você abrir sua mente para os fatos e assumir que a última palavra sobre qualquer assunto raramente é dita, e que sempre resta a possibilidade de que se possa render ainda mais verdades, você começará a cultivar a lei de tolerância. Se praticar esse hábito por muito tempo, em Ive se tornará um pensador, com capacidade de resolver os problemas que enfrenta na luta para conquistar seu lugar no campo a que escolheu se dedicar, usando a regra de ouro para conseguir cooperação. Esta é, em certos aspectos, a mais importante das leis do sucesso. Mesmo que os grandes filósofos tenham ensinado essa regra de ouro por mais de 5.000 anos, a maioria das pessoas, hoje,
a vê como uma espécie de texto bonito que os PRHs usam em sermões. Na verdade, a filosofia da regra de ouro se baseia em uma lei poderosa, que quando compreendida e fielmente praticada permitirá que qualquer pessoa leve os outros a cooperar com ela. É uma verdade notória que a maioria das pessoas segue. A prática de retribuir o bem ou o mal, ato por ato. Se você caluniar alguém, vai ser caluniado também. Se elogiar, será elogiado. Se favorecer alguém nos negócios, será favorecido em troca. Há exceções a essa regra, pode ter certeza, mas, em geral, a lei funciona. Semelhante atrai semelhante. Isso está de acordo com a grande lei natural, e funciona em cada partícula de matéria e em toda a forma de energia no universo. Sucesso atrai sucesso. Fracasso atrai fracasso. Profissionais preguiçosos vão pegar um atalho, associar-se com outros de sua mesma espécie, mesmo que isso não os leve a lugar algum. A lei da regra de Auro está intimamente relacionada com o hábito de fazer mais do que se ganha para fazer. O próprio ato de prestar mais serviço do que se é pago. Para prestar coloque em operação essa lei, por meio da qual semelhante atrai semelhante, que é a mesma lei que constitui a base da filosofia da regra de Auro. Não há como escapar do fato de que aqueles que prestam mais serviço do que são pagos para fazer acabarão sendo avidamente procurados por quem estiver disposto a pagar mais. Juros compostos sobre juros compostos é a taxa da natureza quando ela vai pagar a dívida contraída por meio da aplicação dessa lei. Ela é uma lei fundamental, muito óbvia e muito simples. É um dos grandes mistérios da natureza humana que, em geral, não é muito compreendido e praticado. Por trás de seu uso estão possibilidades que desconcertam a imaginação da pessoa mais visionária. Por meio de seu uso podemos aprender o verdadeiro segredo, todo segredo existente, sobre a arte de conseguir que os outros façam o que queremos. Se você quiser o favor de alguém, faça com que sua meta seja encontrar a pessoa de quem você quer o favor, e de uma forma adequada lhe ofereça algo equivalente ao favor que você deseja dela. Se a pessoa não corresponder, no início, dobre a dose e faça-lhe mais um favor, e outro, e assim por diante, até que finalmente a pessoa, por vergonha, no mínimo, volte-lhe este um favor. Para levar os outros a colaborar com você, primeiro, colabore com eles. Vale a pena ler a frase anterior uma centena de vezes, pois contém a essência de uma das mais poderosas leis disponíveis para aqueles que têm a intenção de alcançar grande sucesso. Às vezes, acontece de aquele indivíduo a quem você presta um serviço útil nunca lhe prestar um serviço semelhante, mas mantenha em mente esta verdade importante: apesar de uma pessoa não corresponder, alguém vai observar a transação, e movida pelo desejo de justiça, ou talvez com um motivo mais egoísta em mente, vai lhe prestar o serviço a que você tem direito. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Gálatas 6:7. Isso é mais que mera pregação, é uma grande verdade prática, que pode se tornar a base de toda realização bem-sucedida. Peor vias sinuosas ou em linha reta, cada pensamento que você tiver, cada ação que executar, vai reunir um monte de outros pensamentos ou ações em consonância com sua mesma natureza e voltar para você no tempo certo. Não há como escapar dessa verdade. Ela é tão eterna
quanto o universo, tão infalível quanto a lei da gravidade. Ignorá-la é pôr-se o rótulo de ignorante, ou indiferente. Duas coisas que vão destruir suas chances de sucesso. A filosofia da regra de ouro é a verdadeira base sobre a qual as crianças deviam ser educadas. É, também, a verdadeira base sobre a qual os adultos deviam ser guiados. Usando a força ou aproveitando circunstâncias injustas é possível construir uma fortuna sem observar a regra de Auro, e muitos fazem isso, mas essas fortunas não podem trazer felicidade, porque ganho mal obtido obrigatoriamente acaba com a paz de espírito. Ideias são os produtos mais valiosos da mente humana. Se puder criar ideias aproveitáveis e as puser em prática, você poderá conseguir o que quiser como pagamento. Riqueza criada ou adquirida pela filosofia da regra de ouro não traz consigo arrependimentos, não perturba a consciência nem destrói a paz de espírito. Feliz é o homem que faz da regra de ouro seu lema profissional e vive fielmente de acordo com ela, tanto no sentido literal quanto no figurado, contemplando não só sua essência mas também as letras escritas. As causas do fracasso. Nas páginas anteriores você teve uma breve descrição dos fatores por meio dos quais se alcança o sucesso. Agora, vamos voltar a atenção para alguns fatores que causam um fracasso. Analise a lista e talvez você encontre aqui o motivo de qualquer fracasso ou derrota temporária que tenha experimentado. A lista se baseia em uma análise precisa de mais de 20.000 fracassos. Abrange homens e mulheres em todos os segmentos. 1. Alicerce hereditário desfavorável. Essa causa de fracasso está no topo da lista. Nossa configuração genética pode ser um bem, ou pode ser uma deficiência. Sem muita solução, e o indivíduo não é responsável por isso. 2. Falta de um propósito bem definido, ou de um objetivo principal definido pelo qual se esforçar. 3. Falta de ambição para despontar acima da mediocridade. 4. Falta de estudo. 5. Falta de disciplina e tato, em geral, manifestada por meio de todos os tipos de excesso. 6. Problemas de saúde, em geral, devido a causas evitáveis. 7. Ambiente desfavorável na infância, período em que o caráter é formado, resultando em maus hábitos do corpo e da mente. 8. Procrastinação. 9. Falta de persistência e coragem de assumir a responsabilidade pelos próprios fracassos. 10. Personalidade negativa. 11. Desejo incontrolável de obter algo do nada, que pode se manifestar na prática de jogos de azar. 12. Falta de capacidade de tomar decisões. 13. Um ou mais dos 6 medos básicos descritos em outras partes deste ensaio. 14. Má escolha de cônjuge. 15. Excesso de cautela, destruindo a iniciativa e a autoconfiança. 16. Má escolha de parceiros nos negócios. 17. Superstição e preconceito, em geral, com base em falta de conhecimento das leis naturais. 18. Escolha errada da profissão. 19. Dissipação de energia por falta de entendimento da lei da concentração, resultando no que costuma ser chamado de aquele que atira para todo lado. 20. Falta de parcimonia. 21. Falta de entusiasmo. 22. Intolerância. 23. Intemperança. 24. Incapacidade de cooperar com os outros com espírito de harmônia. 25. Poder que não foi adquirido por meio do esforço próprio, como no caso de quem herda a riqueza ou é colocado em uma posição elevada a qual não tem direito por mérito. 26. Desonestidade.
27. Egoísmo e vaidade. 28. Adivinhar, em vez de pensar. 29. F. Falta de capital. Alguns podem se perguntar por que falta de capital foi colocado no fim da lista, e a resposta é que qualquer um que possa se qualificar com uma nota razoavelmente alta nas outras causas de fracasso sempre pode obter o capital necessário para qualquer finalidade. A lista anterior não inclui todas as causas do fracasso, mas representa as mais comuns. Alguns podem argumentar que a sorte desfavorável deveria ter sido adicionada à lista, mas a resposta a isso é que a sorte, ou a lei do acaso, é dominada com maestria por todos aqueles que entendem como aplicar os fatores de sucesso. No entanto, para ser justo com aqueles que podem nunca ter tido oportunidade de dominar os fatores do sucesso, devemos admitir que a sorte, ou uma mudança desfavorável na roda do acaso, é, às vezes, a causa do fracasso. Aqueles que estão inclinados a atribuir todos os seus fracassos a circunstâncias ou à sorte devem lembrar a cega injunção enunciada por Napoleão, que disse: quais são as circunstâncias? Eu crio as circunstâncias. A maioria das circunstâncias e resultados desfavoráveis da sorte é determinada por nós mesmos. Não nos esqueçamos disso. Eis aqui o relato de um fato, e uma confissão que vale a pena ser lembrada. A filosofia da lei do sucesso que até hoje tem estado serviço útil a incontáveis milhões de pessoas em toda a Terra em grande parte, resultado de quase 20 anos do chamado fracasso de minha parte. No curso mais extenso de filosofia da lei do sucesso, na aula Lucrando com o Fracasso, o aluno vai observar que encontrei o fracasso, a adversidade e os reveses, tantas vezes, que seria justo se eu gritasse: a sorte está contra mim. 7 grandes fracassos e mais dezenas de derrotas menores que posso ou que me dou o trabalho de lembrar, lançaram as bases de uma filosofia que trouxe sucesso a tantas gerações de pessoas, inclusive a mim. O azar foi aproveitado e posto para trabalhar, e o mundo todo agora paga um tributo monetário ao homem que trouxe à luz o pensamento feliz de que até a sorte pode ser mudada, e os fracassos podem ser aproveitados. Cres observou: existe uma roda na qual giram os assuntos dos homens, e é tal seu mecanismo que impede que alguém seja sempre feliz. É verdade. Existe essa roda da vida, que está girando constantemente. Se ela traz infortúnio hoje, pode trazer boa sorte amanhã. Se isso não fosse verdade, a filosofia da lei do sucesso seria uma farsa, oferecendo nada além de falsas esperanças. Disseram-me uma vez que eu sempre seria um fracasso, porque nasci sob uma estrela desfavorável. Algo deve ter acontecido que agiu como antídoto contra a má influência dessa estrela, e alguma coisa aconteceu. Esse algo é o poder de dominar os obstáculos primeiro, dominando a si mesmo, resultado da compreensão e da aplicação da filosofia da lei do sucesso. Se os fatores do sucesso puderam compensar a má influência de uma estrela para este autor, poderão fazer o mesmo por você. Ou por qualquer outra pessoa. Culpar as estrelas por nossos problemas é só mais uma forma de reconhecer nossa ignorância ou preguiça. O único lugar onde as estrelas podem lhe trazer azar está em sua própria mente. Você é dono dessa mente e tem o poder de dominar todas as más influências que estão no caminho de seu sucesso, incluindo as das estrelas.
Se você realmente deseja ver a causa de seu azar e de suas desgraças, não olhe para as estrelas, olhe no espelho. Você é o mestre de seu destino. Você é o capitão de sua alma. E isso em razão do fato de que tem uma mente que você mesmo, sozinho, controlar, e ela pode ser estimulada e configurada para fazer contato direto com todo o poder que você necessita para resolver qualquer problema que possa encontrar. A pessoa que joga a culpa de seus problemas nas estrelas desafia a existência da inteligência infinita, ou de Deus, se referir esse nome. O mistério do poder do pensamento. Tudo que você tem, ou terá, de bom ou de ruim, foi atraído por você, pela natureza de seus pensamentos. Os pensamentos positivos atraem objetos positivos. Desejáveis, pensamentos negativos atraem pobreza, miséria e vários outros tipos de objetos indesejáveis. Seu cérebro é o imã ao qual tudo que você possui adere, e não se engane, ele não vai atrair sucesso enquanto você estiver pensando em pobreza e fracasso. Todas as pessoas estão exatamente onde estão como resultado de seus próprios pensamentos dominantes. Isso é tão certo quanto a noite segue o dia. O pensamento é a única coisa sobre a qual temos controle absoluto, e esse é um fato que sempre repito, por ser de enorme importância. Você não controlar por completo o dinheiro que possui, ou o amor e a amizade que cultiva. Você não teve nada a ver com sua vinda ao mundo, e terá pouco a ver com a hora da partida. Mas tem tudo a ver com o estado de sua própria mente. Você pode fazer com que sua mente seja positiva, ou pode permitir que se torne negativa, como resultado de influências e sugestões de fora. A divina providência lhe deu o controle supremo de sua própria mente, e com ele lhe foi atribuída a responsabilidade de fazer o melhor uso dela. A diferença entre o sucesso e o fracasso é, em grande parte, uma questão de diferença entre pensamento positivo e negativo. A mente negativa não vai atrair fortuna. Semelhante atrai semelhante. Nada atrai sucesso tão rapidamente quanto o sucesso. A pobreza gera mais pobreza. Seja bem-sucedido e todo mundo vai colocar tesouros a seus pés e querer fazer algo para ajudá-lo a ser ainda mais bem-sucedido. Mostre sinais de pobreza e todo mundo vai tentar lhe tirar aquilo que você tem de valor. Você pode obter empréstimos bancários quando é próspero e não precisa dele, mas tente conseguir um empréstimo sendo pobre, ou quando uma grande emergência ocorre. Você é o mestre de seu próprio destino porque controlar a única coisa que pode mudar e redirecionar o curso dos destinos humanos, o poder do pensamento. Que essa grande verdade vá fundo em sua consciência e que estas páginas tenham marcado o momento de mudança mais importante de sua vida. Trechos de The Joy of Living e de Kaito Prosperity Horizon 7 Marden. Conteúdo: a caça à felicidade. A felicidade pode ser cultivada. Riqueza e felicidade. O sucesso e a felicidade são para você. Como o pensamento traz o sucesso. Outro olhar para a felicidade. A caça à felicidade é